Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e hoje no nosso bate-papo aqui o nosso convidado é o Carlos Roca. Ele é preparador físico do Richarlison da seleção brasileira. Ele tem família aqui no Brasil, tem uma empresa, tem família um pouco mais próxima na Itália, que é esposa e filha, e atualmente está trabalhando na Inglaterra. Então são vários relacionamentos aí em vários países e a gente vai conversar um pouco sobre isso, como é que é essa interação toda. Bem-vindo, Carlos! Olá pessoal, olá, tudo bem? Joana, Marcos, galera que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente aí pelo YouTube. Um beijão pra todo mundo e vamos curtir esse bate-papo aí. Gurizada, antes da gente começar, pelo sobrenome vocês já devem ter notado, o Carlos é meu primo e não adianta, assim, o nome dele é Carlos Henrique. E eu a vida toda chamei ele de Ike, que é o apelido da família. Então não vou conseguir chamar ele de Carlos, mas vocês vão encontrar ele nas redes sociais e tal, através do nome Carlos Roca. Só que pra mim e pra família toda é sempre Ike. Então o Ike e o Carlos são a mesma pessoa. Bom, deixa eu começar aqui com a primeira pergunta, que foi a introdução que a Jo fez, que é como manter um relacionamento... vamos começar pela família, depois a gente vai pra parte dos negócios, vamos. Com a família morando no país e a família morando no outro. Eu sei que agora vocês estão com um oceano de diferença, porque elas estão no Brasil e tu tá na Inglaterra, mas o normal é elas morando na Itália e tu na Inglaterra. É tranquilo isso? Tu já te acostumou com essa situação da distância? Pois é, assim, a palavra que se acostumar é um pouco difícil, porque quando a gente fala de família, de relacionamento, das pessoas que a gente ama, a distância sempre tem de ser a menor possível, né? Só que com o trabalho e com o nosso dia a dia, fica um pouco mais complicado, apesar de toda a tecnologia que a gente tem. Acostumar, a gente não acostuma, mas a gente consegue se adaptar. Eu acho que é um formato, eu digo assim, de família, que nós somos nós três, né? A parte mais próxima, que é eu, minha esposa e minha filha. A gente conseguiu se adaptar, não é uma coisa fácil, a gente tem realmente alguns momentos que é duro, tanto para elas, quanto principalmente para mim, que também fico mais tempo sozinho, que elas ainda têm a outra, né? Mas a gente segue, a gente já tem esse formato que não é uma coisa, não é um formato de família, assim, vamos dizer, tradicional, mas a gente realmente se curte bastante, a gente se adapta, a gente faz tudo para estar o mais próximo possível sempre, né? Mas assim, só para contextualizar, não é um relacionamento à distância desde sempre, né? Vocês se conheceram bem jovens e estão juntos há muito tempo e viveram juntos aqui no Brasil, acho, né? Durante muito tempo, sem ter esse relacionamento à distância. Isso veio depois, né? Quanto tempo vocês já ficaram juntos, né? Na mesma cidade? E há quanto tempo que vocês estão assim nesse formato à distância? Eu acho assim, Jô, tu falou uma coisa que é importante. Eu acho que realmente dá muito certo hoje, porque a gente tem uma base muito sólida, assim, né? De namoro e casamento. Nós temos 20 anos juntos. A gente se conheceu, a gente era muito jovem, adolescente mesmo, começamos a namorar. O Marcos acompanhou bem isso, né? Porque a gente estava sempre junto. Do aniversário de 15 anos da esposa do Ike. Tipo. Isso. Tu imagina, né? Aniversário de 15 anos a gente já namorava. Então a gente criou essa nossa relação bem sólida antes de vir vamos dizer, esse furacão que é a nossa vida hoje em termos de distância, né? Nós, como moramos no Brasil, a gente é de Porto Alegre, tanto eu quanto a minha esposa, né? Kathleen, até vou mandar um beijo para ela, com certeza ela tá assistindo. E a gente morou junto em Porto Alegre, se conhecemos, a gente estudava ainda na escola, depois eu entrei na universidade, e a gente foi criando esse relacionamento cada vez mais amadurecendo, com bastante, como adolescente a gente teve bastante instabilidade também, que eu acho que é legal a gente falar. Nós éramos muito imaturos na época, os dois, e a gente foi crescendo junto, isso foi muito legal. Nossas famílias também são famílias bem diferentes, e eu acho que isso também dá um equilíbrio legal. E moramos em Porto Alegre, então, enfim, até quando minha filha nasceu em Porto Alegre, minha gaúcha também, com muito orgulho. E aí, devido à minha profissão, que eu trabalho com futebol desde sempre, né? Eu comecei a rodar dentro do Brasil mesmo, trabalhando com futebol. Então, trabalhei lá em Porto Alegre,
trabalhei em clubes como o Grêmio, como o São José, e depois comecei a rodar o Brasil, trabalhando em outros clubes no norte, nordeste do Brasil. E tinha vezes que a família me acompanhava, tinha vezes que não, dependia muito da estabilidade do local que eu ia, do contrato que eu fazia na época. Então a gente já começou ali a criar a entrar nesse modelo de se adaptar, porque se a gente for hoje que nem a Jo falou, a gente tá bem longe, mas dentro do Brasil, se a gente for parar para pensar, também existem suas distâncias. E eu tenho experiências de tipo pessoas que moram numa cidade no mesmo estado e outra pessoa mora em outra cidade, e mesmo assim a distância é pouca, mas não se vê. Então, às vezes é um pouco relativo isso. E a gente passou por essa etapa também de dentro do Brasil, a gente ter essa dificuldade de distância, foi se adaptando. E aí, 2016, começou essa jornada da gente vir para fora do Brasil. Na verdade, aí foi também uma ideia da gente vir juntos, de a gente dar oportunidade para nossa filha que estava crescendo. E viemos para a Espanha, ficamos 2 anos na Espanha, aí depois Itália, e agora nós estamos nessa situação de Inglaterra, Itália, enfim, é mais ou menos assim, resumindo um pouco essa nossa trajetória em relação à distância, né? Oi, fazendo uma pergunta que provavelmente a galera deve pensar assim, e até se perguntar como que o cara, que caminho a pessoa precisa percorrer para chegar na situação que tu tá hoje, que é de preparador físico de um atleta da Champions, da seleção brasileira, que vai disputar a Copa do Mundo. Volta um pouco, tu já deu uma explanada ali falando, eu trabalhei em vários clubes no Brasil, tipo, em alguns clubes até com menor expressão para pegar experiência e pegar uma metodologia de trabalho, mas ainda antes disso teve toda a parte de estudo, né? Então, queria te perguntar para que tu comentasse com a galera qual a tua formação, assim, desde o começo, o que tu estudou, onde tu estudou e como que foi esse teu caminho. Tu começou primeiro na base, dando treino lá físico nas escolinhas, para depois ir pro profissional, para depois chegar num atleta de alto nível? Cara, eu adoro falar sobre isso, porque é muito legal. Às vezes hoje a pessoa vê a gente trabalhando com atleta de altíssimo nível, né, de rendimento, de alta performance, e pensa que como isso aconteceu. E, cara, é muito legal, porque primeiro tu tem que amar aquilo que tu faz. E o Marcos, que como ele me chama de Ike, eu chamo ele de mano, né? Porque nós somos como irmãos, a nossa parte de família, né, a parte de pai, nós somos só 3. Então, a Tati, que é a irmã dele, e minha prima, eu e ele, então a gente foi criado como irmãos, então eu chamo ele de mano. Então, mano, tu acompanhou muito isso, cara. A gente tinha aquele sonho juntos até de ser jogador de futebol, nós estávamos sempre treinando, na base do Inter, no São José, futsal, a gente estava sempre correndo atrás da bola, isso é uma coisa muito legal. E eu sempre gosto de usar essa passagem da minha vida que é muito importante, que é: minha mãe sempre deixou bem claro para mim que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava de fazer. E eu queria ser jogador de futebol. Fui indo, quando chegou ali 16, 17 anos, onde realmente afunilou, onde as coisas ficaram difíceis, para ser jogador de futebol, onde realmente eu percebi que eu poderia ser jogador, mas não seria um grande jogador de alto nível. Eu realmente realinhei um pouco, vou estudar, mas vou fazer aquilo que eu gosto. E entrei na universidade, prestei vestibular para educação física, na UBRA, na Universidade Luterana do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E entrei com 17 anos, isso é uma coisa bem legal. Entrei com 17 anos no vestibular, eu faço aniversário só em agosto, então fiz meu primeiro semestre da faculdade, eu fiz todo com 17 anos, depois eu cumpri 18 anos. E no segundo semestre da faculdade, isso foi 2004, eu recebi um convite para trabalhar como estagiário na escolinha do Grêmio. Então, foi ali que eu comecei. Era um estágio não remunerado, então eu não recebia absolutamente nada. Era realmente só para ganhar experiência, começar a trabalhar. E ali eu comecei essa trajetória inicial. Trabalhava com crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Para quem é lá do Sul, conhece um campo do Cristal ali, onde é bem perto do Rio Guaíba, e tem um centro das escolinhas do Grêmio, acho que até hoje tem ali. E ali eu comecei esse trabalho, estudando,
e trabalhando. Eu estudava pela manhã na universidade, dava treino à tarde, e assim foi começando a trajetória. Depois disso, eu fui subindo aí dentro do próprio Grêmio, eu fui subindo, dizemos assim, de escala, né? Tu primeiro trabalha nas escolinhas, depois tem tipo um projeto que é o time B, e depois tem as seleções, na época que a gente chamava, e era onde já estavam os meninos, já eram os meninos mais selecionados de todo o estado, que vinham fora do estado também, do Brasil inteiro, e eu era auxiliar, eu não era nem preparador físico ainda, eu era auxiliar de preparação física, porque eu não era formado. E ali eu comecei a conhecer vários profissionais, trabalhar com muitas pessoas legais, e foi o que me fomentou cada vez mais trabalhar com aquilo que eu gostava, realmente trabalhar com preparação física. E dali eu fui indo, trabalhei até o sub-17 do Grêmio ali, sub-18, e me formei 4 anos depois, na verdade quase 5 anos depois me formei, e no meu último semestre da faculdade eu fiz o meu trabalho de conclusão, e o meu professor na época, que era médico do Grêmio, do Inter, do rival, era meu professor na faculdade, que também médico da seleção. Ele gostou do meu trabalho, falou, cara, vamos publicar esse trabalho, tem uma revista lá e tal. Aí através disso surgiu uma oportunidade de estudar na Espanha. E aí isso foi uma coisa legal, porque eu sempre pensei, eu tinha os meus tios que moravam fora, o pai do Mano morava fora do Brasil, o nosso tio mais novo morava fora do Brasil, e sempre fomentaram isso na gente também, acharam uma coisa legal da gente ir para fora e estudar seria mais legal ainda. Aí fui para a Espanha, fiz esse intercâmbio lá na Espanha, que era o início para fazer um mestrado, na verdade, foi muito legal, na Universidade de Córdoba, na Espanha, sobre treinamento físico, atividade física. E aí dali foi onde eu comecei a pegar mais essa parte científica mesmo. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Na volta, quando eu voltei, em 2010, aí comecei a trabalhar como profissional. Já estava formado, comecei a trabalhar como profissional em outros clubes. Aí trabalhei no São José de Porto Alegre. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar no norte do país, que foi uma experiência muito boa para mim. Onde, que nem o Marcos falou, eu aprendi demais, porque tu aprende na dificuldade, em clubes que não tem estrutura, que tem uma torcida muito grande, pegava lá Paysandu, Remo, esses times assim são times que enche estádio, mas não te dão estrutura nenhuma, a cobrança é bem grande, e foi onde eu aprendi bastante também. E dali a gente começou a trabalhar no profissional, começa o network, essa parte eu acho que é uma parte bem importante, tu sofrer um pouquinho no início, saber se virar com aquilo que tu tem, descobrir novas estratégias de trabalho, com pouca estrutura. Foi muito legal. E aí isso fui levando, ganhei títulos, fui campeão estadual, participei de Copa Verde, que é uma Copa do Nordeste que tem lá no norte do país. 2014 a gente fez a estreia da Arena Amazonas lá, onde foi a Copa do Mundo, a gente fez o evento teste, tivemos o jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians lá, que foi muito legal, uma experiência muito legal também, estrear no estádio de Copa do Mundo. Cara, a gente teve bastante coisa assim, que a gente passou nesse aprendizado que foi da parte científica para a parte prática, que é muito importante interligar uma coisa com a outra. E em 2016 eu retorno para Porto Alegre e aí eu tenho uma oportunidade de trabalhar numa equipe de preparadores físicos que a intenção é trabalhar com atletas de alto rendimento fora do Brasil, principalmente na Europa. E ali eu passo por um processo que eu acho que é muito legal também. Eu já estava, em 2016, eu já tinha 8 anos de formado, né, de graduação. Então a gente acaba que a gente está fomentando muitas coisas, mas depois a gente cai um pouco num limbo, assim, tu cai assim, pô, isso aqui eu já fiz bastante, e agora? E aí foi muito legal que eu resolvi retroceder um pouco, passar por um processo desde o zero, assim, de fazer um trabalho individualizado, que é trabalhar diferente de trabalhar o preparador físico do clube, trabalhar como preparador físico individual, e eu resolvi me dar essa oportunidade, fui trabalhar com essa equipe, passei por um processo bem legal, assim, que foi muito legal. O nome da equipe, até é importante dizer, é Time Villeroy, tem professores e trabalha com jogadores por todo o mundo, todos os continentes, é muito legal isso.
Eu até hoje trabalho com eles, né? E hoje, na verdade, eu acho que eu sou um dos treinadores mais antigos dessa equipe, porque roda bastante gente também. E eu passei por um processo muito legal ali, Marcos. Foi muito legal, porque treinamento individualizado é um outro mundo, a gente precisa trabalhar com muitos outros detalhes que dentro do clube a gente não trabalha. E dali em diante, foi 2016, foi onde eu fiz esse processo, entrei para essa equipe e aí comecei a trabalhar fora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Tá. que eu não sou muito ligada no Então, futebol, né? tá. Então vou fazer umas perguntas talvez assim mais de leigo, né? Quando tu fazia essa parte de treinamento para as equipes de futebol, aqui ainda no Brasil, né? A contratação era pelo time, é isso? Exato. Daí tu treinava ali, fazia o conjunto, né? O time todo. Isso. Eu fazia parte de uma comissão técnica, né? Eles contratavam o treinador, o preparador físico, o treinador de goleiro, um auxiliar, um fisiologista. Eu fazia parte de um staff, que é o que acontece hoje em todos os clubes, né? Só que eu estava dentro desse staff, eu trabalhava dentro do clube e eu tinha a responsabilidade por toda a parte física de todos os jogadores profissionais desse clube, né? Tá, entendi. E daí nessa empresa que tu tá agora, tu faz o treinamento individual de um jogador, mas pode ser qualquer jogador que eles te designem, ou é o jogador que te escolhe? É mais ou menos. Na verdade, é assim, essa empresa é uma empresa que ela tem um network muito legal pelo mundo do futebol, e só que eu comecei trabalhando nessa empresa, a primeira oportunidade que me deram para trabalhar foi com o atleta Andreas Pereira, que até há pouco tempo estava no Grêmio, está jogando na Inglaterra agora aqui, no Grêmio, desculpa, no Flamengo, e foi na Espanha. E ali foi onde eu comecei, só que... Oi? Não, só falei, tá, desculpa. Porque ali aí tu começa, tu dentro desse mundo do trabalho individualizado, tu também começa a fazer um network, as coisas começam a acontecer ali. Aí eu trabalhei esses 2 anos na Espanha, depois fui trabalhar na Itália com outros jogadores, trabalhei na Holanda também, aí eu trabalhei primeiro na Inglaterra, em 2018 aqui, aí vim de novo trabalhar na Inglaterra. Aí começa, a empresa, na verdade, ela te abre essas portas e tu, como treinador, como a gente chama de treinador individual, na verdade, hoje, a nomenclatura certa para o trabalho que eu faço chama-se gestor de performance. Hoje eu sou um gestor da performance do atleta, porque eu não sou um personal trainer, porque o personal trainer é aquele que só dá treino, né? Tá. Eu não sou um fisioterapeuta, o fisioterapeuta é aquele que ele faz só a recuperação pós-lesão ou previne lesão do atleta. Eu, na verdade, eu não sou um fisiologista que cuida só da parte de bioquímica ou da parte fisiológica realmente do atleta. Eu, na verdade, eu sou um gestor da performance desse atleta, né? Então, hoje o trabalho que eu faço é esse. E esse trabalho, essa função, ela foi se agregando com todas essas experiências, esses estudos, essas práticas que a gente vai fazendo. Mas essa gestão que tu faz é fora do clube, é no horário que o atleta não tá treinando com a equipe, ou tu também vai tá junto ali com a equipe toda, tá dentro do clube? Ou é outro horário, assim? Isso é uma pergunta muito legal, porque é uma dúvida para quem não é do meio do futebol e também é uma dúvida para quem não conhece um pouco aqui fora como funcionam as coisas, né? Principalmente. O meu trabalho, ele é um trabalho realmente personalizado para trabalhar com o atleta. Então, a princípio, o trabalho ele não é feito nada com o clube, porque tudo aquilo que eu faço é um complemento do que ele faz lá no clube. Só que quando a gente fala complemento, a gente precisa de uma comunicação com o clube, porque senão nada funciona. Então, isso é uma situação que é muito importante, só que é muito peculiar, depende muito do clube, depende muito do atleta, depende muito do treinador, da comissão técnica, de como que é a filosofia do clube, entende? A gente tem esse contato. Eu hoje vivencio uma situação muito legal, porque hoje eu tenho o Richarlison, que é o atleta que eu trabalho hoje, ele joga no Tottenham, aqui da Inglaterra, e eu tenho as portas abertas do clube ali para trocar informação dentro, claro, portas abertas dentro do aquilo que me compete, que é trocar informações com o clube, feedbacks, relatórios, daquilo que acontece dentro do clube que pode
ajudar no meu trabalho, aquilo que o clube necessita que eu posso ajudar no clube, entendeu? Então isso é muito legal. Então é bem isso que tu pensou mesmo, João. Na verdade, a minha função hoje é fora do clube, né? Mas que existe uma comunicação. Eu sempre digo que o meu trabalho ele é complementar. Nada do que eu faço pode se sobrepor àquilo que está sendo feito no clube, que é o trabalho principal, né? Todo atleta, todo jogador de futebol tem esse preparador fora do time, ou pelo menos todos da seleção? Não necessariamente. Não necessariamente. É uma tendência, é uma função que está crescendo bastante, tá se tornando, assim, entre aspas, uma necessidade. Eu sempre gosto de usar o exemplo da NBA, né? A NBA, que é um dos esportes de maior disputa, intensidade e alto rendimento no mundo, cada jogador tem o seu gestor de performance, seu preparador físico, porque dentro da companhia eles não fazem isso. O treinador lá, ele treina o time e depois cada um procura as suas demandas físicas para trabalhar. Então, ou com o preparador físico, ou com alguém do clube, mas cada um tem a sua responsabilidade física. E eu acho que o futebol de alto nível, de alto rendimento, tá caminhando para isso. Até uma coisa legal, isso foi um comentário que fez também o Carlo Ancelotti, que hoje é treinador do Real Madrid, ele fala sobre isso também. Ele entende que hoje, como o futebol está muito físico, está muito intenso, o jogador de alto nível tem que procurar o que é específico para ele melhorar, entendeu? Se for fora do clube, se for no clube, isso é indiferente, porque ele precisa estar pronto para as demandas que vêm do futebol, né? Então é realmente uma tendência, não é uma assim, digamos assim, uma obrigação, mas eu acredito que hoje todos os atletas que realmente querem chegar num mais alto nível, eles procuram sim esse tipo de trabalho. Eu tô rindo aqui o tempo todo, que eu acho interessante a Jo fazer as perguntas, porque é uma pessoa completamente fora, e a gente sabe que tem um público que não entende tanto de futebol, então eu achei as perguntas bem legais. E até pegando o gancho um pouco nisso, voltando ali um pouco no que o Ike estava falando no começo de carreira, eu acho importante falar justamente para quem não é desse núcleo do futebol. Quando ele comentou ali sobre, comecei no Grêmio e tal, esses clubes que têm uma estrutura um pouco maior, todas essas categorias de base, sub-12, sub-13, sub-15, eles já treinam como profissionais, assim, eles vão lá disputar a Copa do Mundo e tal, então é uma estrutura e uma cobrança já de atleta de alto rendimento, assim, sabe? Então é importante falar isso. Outra coisa que o Ike falou que eu acho bem importante, que às vezes o cara tem esse sonho de trabalhar com isso e pensa assim, mas na minha cidade não tem um clube grande para que eu consiga esse tipo de oportunidade. Mas se vocês se atentarem na história dele, teve muito estudo envolvido e exemplos de times lá do Nordeste que tem um poder aquisitivo muito baixo. E eu lembro que coisas que a gente comentava até na época é que até a parte da alimentação dos jogadores era complicada. Os caras não se alimentam que nem o pessoal de time grande, só que eles querem ter o resultado dos caras, né, que comem a proteína, enfim, que tem uma estrutura alimentar muito melhor. A gente já trouxe até um nutricionista aqui para trocar ideia sobre alimentação e a gente sabe, eu e a Jo, a gente pode até falar isso por experiência, a gente sabe o quanto a alimentação muda o rendimento de uma pessoa comum. Imagina de um atleta, né? Sim. Outra coisa agora que... Não, com certeza, acho até legal, Marcos, só assim, te cortando um pouco, desculpa. A alimentação é um dos pilares da performance do atleta, né, cara? A gente pode falar treinamento, alimentação, sono, são coisas que realmente não tem como. E é legal tu falar sobre isso, porque eu vivenciei coisas em clubes pequenos, cara, que eu tinha que comprar suplementação para os atletas, porque nem o clube tinha essa possibilidade. E ainda digo, pior ou assim, mais difícil que isso era tu convencer um atleta que tinha um nível muito baixo de absorção, de conhecimento, de entender por que aquilo ali funcionava, pra falar, por que tu tem que tomar esse whey, cara? Pra quê? Não, eu como açaí, banana, tá ótimo pra mim, entendeu? Tipo, então tudo isso, cara, são nuances que a gente passa na nossa profissão e que, cara, pra mim é uma das maiores riquezas que eu tenho, que hoje eu posso dizer, hoje eu tenho, cara, à minha disposição
a tecnologia que eu quiser, ferramentas que eu quiser. Eu hoje trabalho, uso bastante coisa. E só que para mim foi muito rico esse passado de trabalhar em clubes menores, clubes pequenos, para hoje eu poder dar valor realmente àquilo que vai me trazer resultado, que eu posso entregar para os atletas. E eu acho que faz parte desse estudo, não importa o esporte que tu for trabalhar, mas como a gente tá pautando futebol aqui, é legal tu ser um cara meio... Claro, o Ike já deu o exemplo de tu ser apaixonado pelo que tu faz, mas tipo assim, se tu quer trabalhar com futebol, tu tem que respirar isso durante um tempo, né? Uhum. Tipo assim, tu tem que entender que, sei lá, o cara que recebe um lançamento, se ele for dominar a bola ficar 2 metros longe dele, ele não tem um domínio tão bom, talvez porque ele não tem conseguido fazer uma corrida tão rápida, porque a explosão dele não tá boa, então tu tem que analisar um monte de coisa para conseguir chegar num resultado bom, né? Essa pergunta que tu fez eu achei interessante sobre se os jogadores todos têm o que eu fora, né, desse meio consigo observar é que essa geração mais nova, que tem um rendimento mais alto, esses caras normalmente têm um preparador físico, eu chamo de preparador físico, né? O teu trabalho tu falou ali que é tipo uma gestão, qual foi a expressão que tu usou? De performance, gestão de performance. Eu sempre falei preparador físico particular, porque tu trabalha... Mas é como... Tu trabalha de maneira como particular. se usa no Brasil. Isso, sim. Mas, enfim, a minha percepção de tudo isso é que eu sei que o Ike está sempre buscando informação, sempre buscando estudo e principalmente para quem está olhando isso aqui com um olhar de como que eu posso fazer para chegar até lá, tem que ser nerd mesmo, né? Tem que ir atrás das informações. Inclusive, a próxima pergunta que eu vou te fazer é bem dentro desse lance de estudar. Quando tu tá, por exemplo, assim, agora tu tá trabalhando com o Richarlison, vocês moram na Inglaterra, tu tá acostumado com a temperatura da Inglaterra, então tu já sabe mais ou menos como trabalhar com ele, né, dentro dessa temperatura. Vou pegar um exemplo agora do Alan, que foi um jogador que tu trabalhou, que era do Napoli e tal, e agora ele foi lá pra Arábia, né, ele foi pra Dubai. Isso, foi pros Emirados Árabes. Então, só pra dar um exemplo, cara, lá é extremamente quente. Aí a tua preparação, a tua projeção de pré-temporada já muda completamente, né? Pro jogador aguentar a carga, aguentar mais tempo correndo. Realmente tem muita diferença. Se a gente pegando esse gancho, cara, se for ver, por exemplo, eu trabalhei com o Alan na Itália durante 4 anos, e aí ele foi transferido aqui para Inglaterra. Antes de ir para Emirados, ele veio para Inglaterra para jogar no Everton. Já teve uma mudança bem significativa, porque são 2 ligas, né, 2 campeonatos bem diferentes, em termos de intensidade, em termos de trabalho de força, e os campos, temperatura também, porque na Itália a gente tem o período do verão, ele é um período muito bom, muito gostoso, e o inverno é bem pequenininho. Aqui na Inglaterra já é bem diferente. O inverno é muito grande, é um clima bem difícil, e o verão é bem pequenininho. Então, ali eu já senti, foi uma experiência que eu tive com um atleta, eu já senti uma diferença, sabe? Ele até foi um atleta que eu trabalhei com ele 4 anos ali, depois ele veio para a Inglaterra, trabalhei uma temporada com ele e depois não trabalhei mais diretamente com ele. A gente tem uma relação muito boa hoje. Eu até conversei com ele hoje, porque faz 3 dias que ele está treinando lá nos Emirados Árabes e a minha curiosidade, né, de querer fomentar e saber como é que é lá. E ele estava me explicando. A gente lá já não muda combinou totalmente. Isso antes, tá? Eu nem sabia disso. Exato. Foi bem legal hoje. Então, eu tive uma conversa muito legal com ele pra gente trocar ideias sobre isso. E ele também tinha algumas dúvidas. Lá eles treinam só à noite. Olha só. O treino deles é só à noite, porque, cara, é 45 graus. 45 graus durante o dia. Eles têm, então, o volume de treino é menor, a intensidade de treino é menor, a temperatura é muito alta, a intensidade de jogo já sentiu no treino uma intensidade diferente. Então, tudo isso, essas nuances é muito importante. Eu assisti uma entrevista do Ronaldinho Gaúcho, que ele fala muito pouco sobre isso, muito pouco sobre preparação física, sobre coisas. Ele já é difícil da entrevista. Ele falou que ele tinha se eu não me engano, acho que era um primo dele que levava com ele, que era formado em educação física. E ele falou que ele sentiu muita diferença quando ele foi da França para o Barcelona, né? Quando ele foi do Paris para o Barcelona. Exatamente essa intensidade de jogo, porque lá na França tinha muita porrada, e na Espanha já deixava jogar e ele sentia falta disso. Então eles mudaram também a direção do treinamento que ele fazia.
e tal. Até assim, foi uma surpresa eu saber que ele tinha esse trabalho, sabe? Eu acho que é uma coisa que é legal. Isso nós estamos falando lá de 10, 12 anos atrás, ou mais, talvez. Não, Tempo do Paris, então, Tempo do Paris, bem mais, cara. Bem mais. Cara, porque, pô, pensa, nós estamos em 2022, não cara, são quase 20 anos, cara. Não, é que quando ele foi pro Paris, não. lá tem, sei lá, ele foi em 99, 2000... Não, acho que é 2000 por aí. 2000, isso aí. Eu lembro bem, porque apesar dele ser, né, gaúcho, tá acostumado com frio, eu lembro quando ele chegou na Europa, ele demorou um pouquinho pra adaptar, porque ele sentia muito frio, ele chegava a jogar com calça térmica por baixo. Lembra? Tipo, do calção e tal. Cara, é uma coisa... Então é exatamente isso que tu comentou, Marcos. Tem muita diferença, cara. Muita diferença de um lugar pro outro, de uma liga pra outra. E também de um atleta para o outro, sabe, cara? Eu acho que eu hoje vivencio uma situação com o Richarlison hoje, que é um atleta que ele é muito intenso, muito forte, muito potente. Então tu se pergunta assim, pô, cara, se ele é um atleta muito forte, muito intenso, muito potente, naturalmente, cara, o que ele necessita? Cara, muitas outras coisas. Ele necessita uma boa recuperação, ele necessita um bom suporte energético. Ele necessita muito controle de treinamento, controle de carga, que hoje o meu trabalho é baseado mais nisso, é controlar treinamentos, a resposta, não treinamento, o treinamento é do clube, mas a resposta do treinamento com ele, quais estratégias usar para ele se recuperar melhor de um treino para o outro, de um jogo para o outro. Isso tem muito, cara, tem um valor muito grande. E já com outros atletas, eu de repente vivenciava mais o cara trabalhar mais força, porque era o que ele precisava mais, ou trabalhar mais velocidade, ou fazer um trabalho mais de estabilização, de coordenação, de agilidade. Então tem a pergunta que a Jo fez primeiro lá, cada atleta tem as suas nuances, cada campeonato, cara, é realmente trabalhoso, mas é muito gostoso, cara, pra quem realmente gosta, é muito legal. Cara, e assim, é tipo um choro, né, dos jogadores que vêm de fora. O cara vai lá ficar na Europa um tempão, depois volta. Sempre vem aquele papo de, cara, porque no Brasil a gente tem muito jogo um em cima do outro, não dá tempo de recuperar. A gente sabe que o Brasil ele é um país continental, né? Cada viagem de um estado pro outro na Europa é como se fosse de um país pro outro, que o Brasil é praticamente do tamanho da Europa. Essa situação, pra tu trabalhar com um jogador, tu acha que tu conseguiria aqui, mesmo um jogador de alto nível, nível de seleção brasileira, se tu estivesse no Brasil trabalhando com ele, tu acha que tu conseguiria um desempenho tão bom quanto na Europa, que o cara consegue descansar um pouco mais e se desgastar menos em viagem também, né? Cara, eu particularmente nunca trabalhei individualizado com um atleta que jogasse no Brasil, mas tive colegas meus, tenho ainda colegas meus que fazem esse trabalho, e as nossas trocas de ideias, de informações, é muito pautada sobre isso, calendários. Pô, falar de calendário brasileiro, de futebol brasileiro, é sempre a mesma, ficar batendo o mesmo martelo, ok, tem que melhorar muitas coisas, mas a gente precisa se adaptar, cara, não adianta ficar aqui falando e tal. Agora, tem como fazer esse trabalho, eu acho que é muito importante fazer esse trabalho, mas é um trabalho pautado muito nisso, de recuperação, de saber o momento de segurar, saber o momento de dar uma carga no cara, porque é muito difícil, principalmente não os jogos, mas os deslocamentos. O Brasil realmente sofre muito com deslocamento, porque aí nós vamos falar, quando a gente fala de alto nível no Brasil, nós estamos falando de, dentro do Brasil, nós estamos falando de jogar uma Libertadores, que joga lá na Bolívia, depois tem que jogar em Porto Alegre, aí tem que voltar pro Rio, isso, aí tem que depois ir tipo, pra Argentina. Que o cara vai ter um desgaste por não conseguir respirar. Então, por esse lado sim. O número de jogos, cara, as equipes aqui da Europa de alto nível também jogam um número de jogos muito grande, só que o deslocamento, claro, é um pouco menor. Por exemplo, mas eu às vezes eu acho, o jogador joga muitos jogos no Brasil, ok, joga, mas vou te dar um exemplo agora, cara. Essa semana que nós estamos aqui no final do mês de setembro, o Richarlison mesmo, ele fez 2 jogos seguidos, ele fez um jogo de Champions League na quarta-feira, fez o jogo de Champions League numa quarta-feira, jogou no sábado a Premier League,
viajou para Paris, fez o primeiro amistoso da seleção na sexta, o segundo amistoso da seleção na terça. Ele chegou, hoje é sexta, ele chegou faz 48 horas, ele chegou de Paris, ele joga amanhã, viaja para a Alemanha para jogar a Champions League na quarta, e no outro sábado tem o jogo da Premier League. Então, cara, se for ver, em 15 dias ele tem praticamente 7 jogos. Nossa! Então é muito jogo, cara. É muito jogo. 3 gols na seleção em 2 jogos. Imagina descansar do ano. Exato, é que tá. Então, esse é o trabalho do gestor de performance. É exatamente isso. Ele chegou anteontem, ele foi no clube, se apresentou, não teve treino nenhum. Cheguei ontem a gente já fez o trabalho de recuperação. Hoje ele já foi pro clube de manhã, eles treinaram, fizeram um treino leve de manhã, já estão concentrados no hotel para jogar amanhã. Então, é esse trabalho de adaptação que a gente tem que fazer, cara. Sim. É que uma coisa que tem que ser considerada, que eu não vejo o pessoal, tipo, os comentaristas de futebol falando muito, porque tem sempre esse papo, né? O jogador, é um fato, o jogador ele vem da Europa e ele passa muito tempo no departamento médico, mas uma coisa a se considerar também é que o jogador, quando ele vem da Europa, em função da moeda e do poder aquisitivo dos clubes, ele normalmente já vem com uma idade bem mais avançada do que o jogador que vai para a Europa. Ele vai novo, muitas vezes com 20 ou um pouco antes até, e volta depois dos 30. Então é claro que o corpo vai demorar mais para se recuperar e, enfim, eu não vejo muito eles pautar isso, mas é uma coisa que tá sempre aí envolvendo o lado do futebol. Cara... Quando a gente fala de mídia, assim, Marcos, a gente tem que entender que os caras vivem, assim, mídia que eu digo a grande mídia, né, televisão e tal, comentaristas, eles vivem dentro de uma grande bolha, né, cara? Porque eles pensam naquilo ali que eles estão vendo no momento, eles não consegue entender que o cara, por exemplo, teve 10 temporadas na Europa de alto nível, onde o desgaste dele é um acúmulo bem grande, ele já volta para um campeonato. A ideia do atleta é já voltar para um campeonato onde ele possa, de repente, não ter um desgaste tão grande em relação à parte técnica, mas aí vem essa parte física que tem os deslocamentos, precisa se readaptar. Tudo isso tem que ser, só que acho que, claro, tem que se esforçar um pouquinho para tentar entender esse bastidor, isso que vem do futebol, né, de alto rendimento. Sim. Beleza, agora voltando um pouquinho ali de novo pro relacionamento, com a família, vocês moraram em várias cidades aqui pelo Brasil, né, e aí quando vocês foram pra Europa, tu falou ali que vocês foram primeiro pra Espanha, né, e pelo que eu entendi foi porque tu foi treinar um jogador na Espanha. E aí, agora vocês moram oficialmente na Itália, né? Tu tá na Inglaterra, mas as meninas ficam na Itália. Como é que foi essa escolha? A primeira ali, como eu falei, né? Entendi que foi pelo time. Depois vocês mudaram pra Itália por vontade própria, porque foi acompanhando algum outro jogador. Como é que foi isso? Essa escolha? Essa é uma trajetória bem legal também, Jô. A verdade, quando eu comecei nesse projeto de trabalhar com atletas individualmente, a primeira oportunidade que apareceu foi na Espanha, então eu fui para a Espanha primeiro, eu sozinho, fiquei alguns meses ali até ver casa e coisa, e depois o projeto nosso já era as gurias virem, então as gurias foram para a Espanha também, e ali eu comecei a atender um atleta que jogava no futebol espanhol, e a gente começou a nossa vida na Europa, e como todo imigrante, sempre tem as dificuldades de adaptação primeiro, por mais que a Espanha não seja um lugar difícil, mas existe a cultura é muito diferente, e principalmente a minha esposa sofreu um pouco, porque ficou longe dos pais, longe da família, né? A irmã dela, os nossos afilhados, os nossos sobrinhos, e teve essa dificuldade. A gente passou 2 anos ali, foi um aprendizado muito legal, a gente tem lembranças muito boas da Espanha, mas dentro de tudo isso, eu particularmente tinha uma vontade muito grande de morar na Itália. Até antes de surgir qualquer oportunidade de trabalhar com atleta fora, eu tinha essa vontade de conhecer a Itália, trabalhar na Itália, porque a gente tem um background italiano, nossos avós, do Marcos, vieram da Itália, e a gente tem a dupla cidadania italiana também, e é uma coisa que eu tinha uma vontade. E no meio disso, eu trabalhei esses 2 anos com esse atleta na Espanha, aí eu fui fazer um período de preparação de um outro atleta, um atleta peruano que jogava na Inglaterra, então eu vim para Londres
naquela época. Fiquei 2 meses aqui, fiz a preparação dele para a Copa do Mundo de 2018. Foi onde eu conheci outros atletas, até o Richarlison eu conheci nessa época também. E eu voltei para a Espanha, e na minha volta para a Espanha surgiu a oportunidade de trabalhar com um atleta na Itália. Um atleta que eu nunca conhecia, foi através até de um colega de trabalho que trabalhava com outro atleta. E surgiu a oportunidade de ir para a Itália, e a gente já tinha uma vida assim legal na Espanha, mas foi um desafio que a gente gostaria de enfrentar. E fomos para o sul da Itália, fomos para Nápoles. Até quem conhece um pouco assim é legal falar, porque falam muito que Nápoles não é Itália, né? Porque Nápoles é a bagunça da Itália, é o jeito mais parecido com o Brasil. E nós fomos para lá. E, cara, foi incrível. A gente se adaptou muito rápido na Itália. Primeiro, assim, o atleta que a gente foi trabalhar, até a gente tinha comentado sobre ele antes, o Marco falou, foi o Alain. Ele jogava no Napoli na época e nos recebeu muito bem lá. Isso eu posso dizer, tanto na parte profissional quanto nessa parte também humana. Foi um cara que abriu as portas ali da Itália pra gente. Ele já estava acho que há 4 anos na Itália. E ali foi muito legal, cara, a nossa adaptação, o lugar, como as pessoas são ali, né, no sul da Itália. Minha filha também se adaptou muito rápido, começou a estudar, porque ela se alfabetizou na Espanha. Ela saiu do Brasil, não sabia ler e escrever. Foi para a Espanha, se alfabetizou na Espanha. Aí logo em seguida já foi para a Itália. E aí na Itália foi onde ela começou realmente, assim, a parte escolar mais forte dela, ela começou a desenvolver ali na Itália. E ela se adaptou muito bem, muito legal, a gente foi muito bem recebido ali. E, cara, 4 anos que a gente trabalhou com esse atleta e a gente se adaptando ali. O que aconteceu? A gente criou raízes ali. Temos residência ali, temos a nossa casa ali, somos totalmente adaptados ali. E aí sim, depois começou essa possibilidade desse mesmo atleta foi trabalhar na Inglaterra, e depois eu vim trabalhar com o Richarlison na Inglaterra. E as meninas, primeiro teve esse gap da pandemia, que estava difícil realmente, esse negócio de mudança e tal. Eu ia a trabalho, né, ia e voltava. Até fiquei morando um tempo na casa do atleta, que é uma coisa que não é muito comum, por causa da pandemia. E as meninas ficaram na Itália. E a gente foi se adaptando, esse relacionamento à distância, assim que dava eu ia ver elas. Aí depois passou um pouco a pandemia, aí elas vinham visitar, quando minha filha tinha folga da escola, chegou a ficar 1 mês aqui na Inglaterra com a gente. E as nossas raízes na Itália. A gente está bem adaptado ali, é o lugar que a gente gosta, é o lugar que a gente tem amigos, que a gente se sente bem, que a gente chama de casa. Nós realmente temos uma casa lá, eu acho que isso é importante, é a nossa base. E dali eu particularmente faço esse trabalho de estar rodando e atendendo os atletas em outros lugares. Ah, legal, interessante saber que não cada lugar que tu vai, né, para atender um atleta, não quer dizer que tu vai se mudar e a família vai toda junto, né? Então vocês adotaram ali, né? Tem então essa base na Itália, legal. É show de bola. E só pra quem é do futebol, assim, se ambientar, nessa época, primeiro foi um jogador peruano, né, que falou que estava se preparando para a Copa do Mundo. E aí depois ele teve uma época que eu lembro que tu ia fazer uma recuperação muscular do guerreiro, né, na Suíça, teve uma parada assim, né? Isso, foi exatamente nessa mesma época, na preparação pro Mundial, para a Copa do Mundo de 2018, a seleção da peruana, né, a comissão técnica, eu acredito que são eles ainda, o treinador é o Careca, o Careca que foi treinador do Palmeiras. Sim. Através do preparador físico dele, chegou a mim para fazer a preparação de um atleta que jogava no Watford, chama André Carrilho, até é um cara muito legal, ele fala português também. Ele fala português porque ele jogou no Benfica, em Portugal, e é casado com uma espanhola também, gente boa, a esposa dele, muito legal. E eu fui trabalhar com ele e a gente fez um trabalho muito legal de preparação para o Mundial. E a galera que é do futebol lembra um pouco, na época da Copa do Mundo, o Guerreiro teve aquele problema de doping, e não sabia se iria para a Copa ou não, porque estava naquela prova contra a prova, se realmente teria utilizado ou não. Do futebol lembra disso aí. Foi um caso bem emblemático,
E ele, assim, meio que nos bastidores, ele foi para a Suíça, porque ele precisava passar por um julgamento lá dentro da FIFA, e aí ele precisava de um preparador físico para fazer o trabalho dele, né, a manutenção do trabalho enquanto ele estava lá, porque isso era, cara, não vou lembrar de cabeça, mas acho que faltava 10 dias ou 12 dias para a Copa do Mundo, era muito próximo da Copa do Mundo. Sim. E aí o pessoal me ligou e falou, cara, você está disponível para ir para lá e ficar com o Guerreiro lá? Eu falei, cara, pode ser. E eu me lembro que eles falaram comigo no dia seguinte foi um advogado peruano que conseguiu a liberação dele na FIFA, e aí ele assinou tudo lá e conseguiu voltar para o Peru e continuar a preparação lá, e não precisou ir, mas foi um episódio bem legal também, que a gente passou dessa expectativa de trabalhar com um atleta que estava numa situação bem complicada psicologicamente. Eu acho que isso é uma coisa legal também, Marcos e Jô, de falar, porque o trabalho do gestor de performance, ele é muito importante nessa parte física, mas ele tem uma demanda psicológica enorme, porque a pressão, todas as coisas que estão em cima desses meninos, desses atletas, é muito forte, e a gente é muito importante nessa parte também, na parte psicológica, motivacional, na parte de... É muito importante também. Até porque interfere diretamente no rendimento. Claro que não só no lance do cara estar com uma cabeça boa ou não, mas só para pegar um exemplo de um jogador que eu acompanhei muito no começo, porque ele apontou, assim, apareceu no Inter, que era o Walter. Para quem é do futebol sabe que é um cara que ele sempre foi acima do peso, por não se cuidar. E é um cara que, se tivesse tido talvez um acompanhamento desse no particular, porque eu lembro que o Inter deu toda uma estrutura para ele, mas se tivesse uma pessoa do lado dele ali trabalhando, esse cara talvez pudesse ter ido parar na seleção, porque ele tinha muita qualidade, era ambidestro, o cara tinha muita qualidade, só que é um jogador que acabou ficando conhecido por ser um cara da bolachinha recheada e do refrigerante. Pra ti que não é do futebol, e pra quem tá olhando que não é do futebol, depois procurem no Google lá, bota Walter jogador. Tu vai ver que é um cara acima do peso. Talvez o que tenha faltado na carreira dele tenha sido exatamente isso. Alguém ali pra... parte mais motivacional. É porque muitos desses jogadores, eles saem de casa muito cedo e às vezes eles não têm nem aquela figura paterna, entendeu? Então eles saem assim e não tem uma referência... Tipo assim, os caras saem e ganham muito dinheiro em pouco tempo. E mesmo para um jogador que mora, sei lá, numa renda um pouco mais pobre, se o cara vai para um clube e passa a ganhar 10, 15, 30 mil, já é um ápice financeiro, assim. Então esses caras... 1000 vezes mais do que ele poderia imaginar. Isso, então esses caras, se não tiver uma estrutura ali que explique o cara, olha só, tu tem que treinar, tu tem que estar focado, tu não pode comer esses lixos aí o tempo todo. Daqui a pouco o cara joga a carreira fora por não ter tido uma estrutura como essa. Mas assim, ó, pelo que tu falou, dificilmente um cara em começo de carreira, se não tiver um empresário bom, que seja mais articulado, vai se ligar de ter esse profissional no lado, né, Iki? Cara, isso é uma coisa legal também de falar. Tem muitos empresários, agentes de futebol, que valorizam esse trabalho, que assim, indicam esse trabalho para os atletas. Só que, cara, eu tenho uma premissa. Eu trabalho com o ser humano. Então, quando a gente trabalha com o ser humano, ele tem que estar aberto a absorver esse trabalho. Porque já aconteceu de o empresário querer muito que o cara faça, o pai do jogador quer que o jogador faça, sei lá, a esposa do jogador quer que o cara faça, mas se o cara não estiver aberto a isso, não tem como tu atingir, porque é muito difícil, cara, é uma coisa, porque esse trabalho que a gente faz de gestão de performance, é que nem tu falou, por exemplo, lá, o caso do Walter, o Inter dava todo o suporte para ele, mas a verdade é que ele passava 2, 3 horas dentro do clube. Das 24 horas do dia dele, ele passa, sei lá, vou exagerar, 4 horas dentro do clube. Então o clube, cara, ele interfere muito pouco no dia do cara. Sim, é uma fração. Então por isso que se torna, exato, por isso que se torna tão importante ter uma pessoa próxima para ajudar o cara a direcionar, a solucionar problemas. Do dia, às vezes, cara, eu sou um cara, por exemplo, eu lido, a minha parte de gestão de performance abrange tanta coisa. Eu lido hoje com o contexto da família do jogador, de todo mundo, motivar todo mundo a estar sempre em atividade, na alimentação, trazer todo mundo para o mesmo lugar, para o mesmo foco, porque hoje viver dentro da casa do atleta, quem vive dentro da casa do atleta tem que entender que vive dentro da casa de um atleta, então a gente tem que ter essa noção.
Então, esse exemplo que tu deu é um exemplo, cara, eu me lembro até hoje, o cara, o Walter tinha um potencial, e, se eu não me engano, ele ainda tá tentando jogar ali. Ele joga, acho, uma Série D, É. uma Série C, uma coisa assim. Ele joga. Ele tinha um potencial, uma coisa incrível, cara, incrível quando ele surgiu no Inter. Mas realmente, de repente, faltou um trabalho assim, cara, um trabalho de que realmente direcionasse ele. E eu acho que é isso que faz, quando o atleta tem ele tem que ser estimulado, alguém tem que estimular ele, às vezes não vem só dele, mas ele tem que estar aberto a absorver isso, com certeza. Oi, Ike, a Jo até comentou no começo ali, quando a gente começou falando de relacionamento, a gente falou sobre o relacionamento à distância com a família, né, que tem essa situação de, apesar da Europa ser bem menor do que o Brasil e vocês conseguirem se ver, tem essa situação familiar que vocês conseguiram já administrar de uma maneira, depois de muito tempo, vocês já sabem como é que isso funciona. Mas tu também tem negócio, né? Tu tem uma... Até queria que tu explicasse isso, não sei se é uma importadora ou uma loja de vinhos em Porto Alegre. Como é que tu faz para administrar esse tipo de relacionamento com sócio, com a galera que trabalha contigo e fica do outro lado do oceano, assim, tu é presente, tu fica mais afastado e deixa o pessoal lá trabalhar, como é que funciona essa parte? Isso é uma coisa bem legal, eu sim, confesso para falar que é uma situação nova, né, da minha vida, na nossa vida. A gente faz 2 anos que a gente abriu essa empresa, e ela era uma empresa online, onde a gente faz uma revenda de vinhos, né? Para quem está nos ouvindo em todo o Brasil, tipo, o sul do Brasil, falando de Brasil, é onde mais se consome vinho, onde tem vinhos bons realmente. Então, são lugares que tem esse costume, essa cultura, né, de consumir mais vinhos. Claro, se consome em todo o Brasil, mas ali é mais concentrado. Tem uma demanda maior ali, né? Exato. Então, a gente começou essa loja, uma loja online. A gente começou com uma ideia. O meu sócio, ele é sommelier, ele trabalha com vinhos, trabalhou numa empresa grande de vinhos, e ele que tinha essa ideia, esse projeto de abrir um negócio, e me buscou como parceiro, como sócio dele, como eu conheço ele desde muito tempo, e sempre acreditei no potencial dele para trabalhar com vinhos e com venda e com tudo isso. Então a gente abriu esse negócio junto, e a minha esposa é que ficou, assim, da nossa parte, ela que ficou à frente de tocar tanto a parte de marketing, a parte ali de bastidores para os vinhos. Foi ela que ficou. E agora vamos fazer 2 meses. A gente abriu uma loja física, a nossa primeira loja física em Porto Alegre. Por isso até minha esposa está em Porto Alegre agora. A gente está nessa distância maior ainda, elas não estão nem na Itália, elas estão em Porto Alegre, eu estou na Inglaterra, porque ela está, esses 6 meses praticamente que ela vai ficar aí até dezembro, realmente para organizar as coisas lá do nosso negócio. E, cara, que nem eu te falei, é uma coisa nova, a gente está aprendendo também. Hoje, que nem eu disse, a tecnologia nos ajuda bastante, a gente consegue fazer muita coisa remoto, a gente tem ideias muito boas junto, isso é uma coisa importante. E uma coisa que realmente faz agregar é que essa cultura que a gente vive aqui na Europa, eu e minha esposa principalmente, a gente leva isso para dentro do nosso negócio. Então a gente está falando de negócio de vinhos, então nada melhor do que falar Itália, França, Espanha, são lugares onde os vinhos são de alto nível, e a cultura, né, do povo respira essa bebida, né? Então a gente também leva isso, a gente começa a levar algumas coisas da parte também de culinária para lá. Hoje a gente não importa vinhos ainda, porque a gente ainda precisa entender bem como funciona isso, mas a gente tem vinhos ali, tem vinhos italianos que já vêm de outras importadoras, temos vinho chileno, argentino, espanhóis, a gente tem portugueses também, a gente tem vinho lá, mas a gente abriu um negócio que ele na Itália a gente chamaria de vineria, que é uma enoteca. Tu pode ir lá comprar os vinhos, levar para tua casa, ou tu tem um lugar também para tu pode sentar na mesa e com os amigos, tomar um vinho, tomar uma taça de vinho, degustar. A gente também sempre prepara algumas coisas assim, pequenas pizzas, algumas coisas bem simples ali para ter um petisco. Isso. Então esse é um negócio que a gente realmente resolveu empreender, né? Que eu acho que é importante também a gente pensar nesse lado financeiro, nesse lado de empreender, de colocar uma ideia, um projeto
E a gente vem fazendo isso com essa distância. Hoje a minha esposa está presente lá, né? Porque eu acho que também é importante. Mas para o futuro é a gente desenvolver cada vez mais e fazer remoto, expandir, botar mais lojas, fazer mais coisas, trazer mais parceiros. Por enquanto vocês estão atendendo online. Vamos fazer um jabá aqui, né, gente? Vamos falar do negócio. Por enquanto vocês estão atendendo, então, basicamente, fisicamente lá. Vocês ainda não estão com entrega pro resto do Brasil se quiser comprar online ali um vinho e tal. Não, a gente tem sim, a gente já tem nosso site rodando. Antes, sim. Né? Sim, isso, mas é que o foco, a gente tem nosso site. Por isso que eu tô falando, é porque assim, no começo ali o Ike tava explicando que o foco era no sul e talvez as pessoas confundam que a entrega seja só no sul. Então eu quero deixar claro que vai pro Brasil todo. É verdade. Não, é verdade, Marcos. Isso aí a gente tem já o nosso site rodando. O que eu quis dizer é que a gente tem muitos parceiros de vinícolas ali do sul, que é onde no Brasil tem mais. Santa Catarina também, mas tem mais lugares ali, só que a gente faz essa venda para todo o Brasil. A gente tem clientes já Rio, São Paulo, Bahia, a gente já vendeu, já fizemos algumas vendas para o Brasil inteiro, então se a galera quiser procurar aí, fica à vontade. Depois eu boto na descrição do vídeo aqui e no primeiro comentário fixado eu boto o site e o Instagram ali pra galera conhecer, seguir lá, dar aquela moral, aquela coisa toda. Show. Tu olhou pra mim, achei que tu ia fazer pergunta, por isso que eu... Tá, eu acho que tá bom, né? Tu acha que podemos... Tu quer que eu puxe mais alguma pauta, Ike? Que eu dou um corte ali quando eu parei. Cara, acho que a gente falou bastante sobre... De repente, falar... Uma coisa que eu acho legal falar, mano, é sobre como que é... Não sei se vai abrir muita coisa. É falar como que é pra criança, né? Essa adaptação, assim... Porque eu acho que é uma coisa importante. Acho que a gente pode fechar esse e de repente a gente pode fazer um outro mais pra frente e daí falando em foco mais família e adaptação de criança. Daí falando mais da adaptação, de estar longe da mãe, dos avós. A gente pode colocar a Cat junto, de repente. Quando nós estiver junto, a gente fazer assim, de casal. Esse aqui já tá Fechou. Então eu vou... Tu volta ali. Eu volto e encerro. Então tá. Bom, então acho que essas eram nossas dúvidas, né? Provavelmente a gente vai chamar aqui o Ike, Carlos Roca, para voltar a conversar aqui sobre algumas outras pautas, porque esse lance de relacionamento no mundo de futebol, eu sei que tem bastante gente que se interessa, né? Queria já agradecer o Ike por ter participado aqui, doado um tempo, a gente sabe que a tua vida é super corrida, ainda mais com esse fuso horário, né? A gente tá gravando aqui de Florianópolis e o Ike tá lá na Europa, então horário de verão a gente não tem mais, mas eles têm, são 4 horas de diferença. E queria te agradecer, Ike. Muito obrigado por ter participado. Foi um bate-papo show de bola. A gente já vai até deixar aqui pré-combinado que a gente vai fazer futuramente um outro papo para falar... Vamos falar um pouco mais da adaptação da família, né? Exato. Criança, escola, essa parte de aprender mais familiar, línguas também, né? Tem essa pauta ali que tu deixou que a tua filha foi alfabetizada primeiro em espanhol ali, depois foi pro italiano e vai aprendendo várias línguas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente vai conversar mais sobre essa outra parte da nossa pauta aí. Ike, muito obrigado. Tu quer deixar algum recado pra galera aí? Só agradecer a ti, Marcos, Jô, a galera que tá ouvindo a gente. Acho que é tão legal a gente trocar essa ideia. Eu que tô sempre, assim, longe, né, do Brasil, é tão legal a gente poder tá se aproximando né, das pessoas, de trocar ideia. Se alguém tiver aí qualquer questão que queira perguntar, tirar dúvida, o pessoal do futebol, eu posso falar com o Marcos também, deixa aí meu e-mail, o contato, o Instagram pra gente conversar, acho que é bem legal. E essa parte realmente que nem a Jo falou, de adaptação, de família, criança, eu acho que dá pra gente fazer mais uns 2, 3 bate-papos aí, porque eu acho que vai ser bem legal. Só queria agradecer o Pitacos, que é muito legal estar aqui. Obrigada. Valeu, Ike, gurizada. Pra quem quiser seguir já o Ike, o Instagram dele tá aqui, ó, embaixo do nome, tá? Tá aqui durante o vídeo todo, esse arroba que tá embaixo do nome dele, ali é Roca_Carlos. Faz as perguntas lá mesmo, gente. Dá uma moral lá, pergunta. Se tiver alguma dúvida, eu sei que a galera... Quem sabe, as pessoas que sabem que o meu primo trabalha com o Richarlison, com os jogadores, os caras sempre vêm na academia perguntar, cara, como é que ele chegou lá? Aí pra mim é complicado de responder, mas só se perguntar pra ti, porque tu vai de repente ali passar... Agora tem esse vídeo pra ver, né? Mas daqui a pouco vai passar alguma barbada ali pro pessoal. Beleza?
Por enquanto, então, é só, gurizada, deixa o comentário no vídeo aí. Se tiver algum comentário específico pro Ike, alguma pergunta, eu passo pra ele e a gente procura responder. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa aquele like marotíssimo e compartilhe esse vídeo com alguém que nos ajuda bastante, beleza? Valeu, gurizada, por enquanto é só. Tchau, tchau! Tchau!